Já que Piperno falou em trabalhar mesmo, eu fiquei pensando aqui, Piperno, em funcionário público. Por exemplo, 7 dos 10 maiores salários do Brasil são pagos pelo Ministério Público. Considerando os benefícios como auxílios moradia, transporte e alimentação, o salário médio chega a R$ 41.359 no caso dos procuradores regionais da República. Passa do teto de R$ 39.293 do funcionalismo público. A menor remuneração média do Brasil é do produtor de cacau, que ganha, em média, R$ 816 por mês. Criadores de jacaré e pugilistas também ganham menos de R$ 1.000. O levantamento foi feito pelo site Poder 360. Então, o que a gente vai fazer, então? Nós vamos diminuir a carga horária dessas pessoas que eu citei para a gente poder fazer uma distribuição melhor de renda? Olha, ou seja, o verdadeiro cacau tá lá com os procuradores, né? Veja, isso aí é um vício do Brasil patrimonialista, é um vício do Brasil que acabou sendo tomado, de certa forma, sequestrado aí por algumas elites, que acabam se espraiando também pela elite do próprio funcionalismo. Então, há uma pequena casta aqui no Brasil que ela tem, por exemplo, 2 meses de férias por ano. Você tem magistrado, você tem gente aí do Ministério Público que tem esse privilégio. Eu acho, por exemplo, que médicos, enfermeiros, gente que estava na linha de frente lá, por exemplo, no combate à Covid, poderia ter, assim, algum tipo de reconhecimento a mais, algum tipo de privilégio mesmo, né, nesse curto prazo. Agora, essa turma aí está há muito tempo mamando. E não são só eles, não. Tem uma série de outras categorias que recebem, inclusive, muito acima da iniciativa privada. O fato é que o Brasil, nesse sentido, ele precisa, sim, fazer uma reforma administrativa de verdade, para acabar com esse tipo de privilégio. E veja, porque há privilégios no funcionalismo público, federal, civil e tal, e também entre os militares, que não foram atingidos pela última reforma administrativa. Então o Brasil vai criando as suas elites dependendo de quem está no poder. É por isso que há esse tipo de distorção. Ô Marco, por que eles não mexem nessas aposentadorias bilionárias? E em casos como esse aí, é tão difícil a gente fazer uma reforma administrativa para corrigir algumas distorções? Ou você acha que está tudo bem e faz parte do mercado? Você é um liberal? Pelo contrário. Primeiro, eu fico intrigado com a fala do Piperno. Queria saber que tipo de socialista ele é, porque ele se apresenta como uma esquerda, mas agora eu vi que, né, ele não gosta muito desses privilégios. Não gostamos de alguns servidores públicos. Não gostamos de privilégio. Dos altos cargos, da estabilidade, eu não da falei vitaliciedade. Não falei disso. Mas eu estou falando agora. Ah, bom. Vitaliciedade, estabilidade, esses elementos são péssimos para a administração pública e deviam ser arrancados, né, do ambiente administrativo dos servidores públicos. Ok, nesse momento te dou o poder. Reformula tudo agora. Então, arranca isso daí, acaba com a estabilidade, acaba com a vitaliciedade, recall no Poder Judiciário de juiz que age fora das atribuições do seu cargo, Ministério Público idem, né? Tem que conseguir tirar o cara rápido. Suspende os 9 ministros. Quando ele erra. Aqui tem muita prerrogativa, você tem ampla defesa, contraditório, devido ao processo legal. Tem que ter? Tem, mas aqui é muito lento e existe um processo administrativo disciplinar feito de maneira muito corporativista. O juiz que erra, ele é aposentado compulsoriamente. O juiz que comete ilícito, ele é aposentado compulsoriamente. Isso daí não é penalidade. E às vezes a gente vê alguns crimes hediondos, horrorosos, e a punição não existe. Então, existe uma necessidade de reformular todo esse ambiente, esse arcabouço jurídico com relação ao servidor público no Brasil. Só que essa é uma das piores reformas a serem feitas, porque o coração do funcionalismo público bate em Brasília do lado dos gabinetes, dos deputados e senadores. E eles sofrem uma pressão violentíssima e é impressionante. Se tem uma coisa que é tabu nesse país, é discutir estabilidade de servidor público e a remuneração de algumas classes específicas de privilegiados, principalmente a magistratura brasileira. O coração da administração pública bate ao lado do gabinete do deputado. É como se fosse um balão de oxigênio, é isso? Não, eles fazem uma pressão muito intensa nos deputados e os deputados eles são, de alguma forma, engolidos por essa classe para promover esses incentivos.
incentivos. Tanto que você vê que a reforma administrativa constantemente, que ela entra no debate público e ela é desidratada por conta exatamente desses grupos de interesse que ficam fazendo lobby constantemente em Brasília. Constantino, passo para você o bastão do poder e a partir deste exato momento você pode mudar a estrutura administrativa do país ou pode permanecer assim? Eu continuo com essa média salarial? Não. Claro que quando a gente compara o salário médio, ainda mais do judiciário no setor público, com a renda média dos pagadores de impostos, existe aí um abismo e isso mostra como é desigual o país, como existe, na verdade, uma casta privilegiada e como a luta de classes no Brasil não é entre empresário e trabalhador. É trabalhador e empresário de um lado contra, muitas vezes, parasitas do outro lado. Não quer dizer que todo servidor público é um parasita. Tem muito procurador sério, tem muito funcionário público sério, mas existe sim um mecanismo distorcido de incentivos. E esse é que é o problema. Eu não gosto de pensar o que eu faria se eu fosse um déspota esclarecido, porque esse caminho é muito tentador, mas ele não é sustentável a longo prazo. Ninguém quer um despotismo esclarecido. E é aí que está o problema. Tem que negociar com um Congresso que é alvo de captura e de muita pressão desses mesmos servidores públicos, porque tem lá todo mundo lotado em gabinete, tem uma simbiose enorme e a gente vê como é difícil. Foi o motivo da saída do Paulo Ebel, um liberal que era o secretário de desburocratização do governo Bolsonaro e que quando a reforma administrativa não andou, demorou a ser enviada, ele pulou fora. Né? É do jogo, pelo menos esse governo é um governo que quer, que aponta na direção certa, em que pese boicote interno e externo. Agora, imagina o que acontece se volta a turma que o Piperno defende. Eles não pensam assim, eles querem mais privilégios, mais regalias, mais estabilidade, mais desconexão com a realidade e com a meritocracia. Gabinetes maiores. Eles não ligam para essas questões que são essencialmente liberais. Né, de limitar o tamanho do Estado, o Leviatã, o poder e por aí vai. Eles querem aumentar. O Lula já está querendo criar o Ministério do Povo Indígena. Quer dizer, mais um esqueminha ali para lotar alguns apaniguados, alguns coleguinhas e ongueiros. Né? Então, é tudo uma grande palhaçada. E é muito difícil nós, como cidadãos, como trabalhadores, pagadores de impostos, lutarmos contra isso. Porque tem que passar pelo crivo daqueles que estão encastelados dentro do esquema. São 5 horas e 45 minutos. Serrão, eu não vou te dar só o poder, eu vou te dar a Constituição. Então você tem a força e tem a lei. Como é que a gente muda o jogo? Olha, só tem um jeito de mudar isso. O velho comunista João Saldanha, o comentarista esportivo que o Brasil consagrou, ele tinha uma frase muito boa: ninguém é filho de chocadeira. Para que vale dizer isso? O Congresso Nacional, os políticos brasileiros não vão querer fazer reforma administrativa, porque eles são os beneficiários diretos das mordomias que são geradas no poder público. Então, eles não vão mexer nas mordomias supostamente que existam e existem também no Poder Judiciário, no Ministério Público Federal. Não vão mexer nisso. E se mexerem, o Ministério Público Federal e a própria Justiça e o próprio Judiciário vão agir para garantir que esse direito adquirido não seja removido. Então, nós temos um impasse institucional. Então, diante da realidade, já que você não consegue mudar a realidade da maneira ideal, a gente tem que tentar melhorá-la da maneira dando eficiência à máquina estatal. Gradualmente, tem que reduzir a quantidade de gente que precise operar essa máquina, esse é o primeiro passo, e o passo concomitante fundamental é a informatização disso, é a criação de um governo cidadão, de um governo onde a inteligência artificial vai ajudar a resolver muita questão burocrática, o que vai diminuir o custo de pessoal drasticamente dentro desse setor. Então você vai ter que mexer também, teria que mexer, lógico, você vai ter que eleger melhores representantes que tenham em vista que é preciso diminuir o número de gente no parlamento, quantidade de assessores, quantidade de deputados. Para que tanto deputado? Para que 513 deputados federais? Para que, por exemplo, aqui em São Paulo, 70 deputados estaduais? É muita coisa, é muita gente. Piperno tocou isso no começo do programa e é fundamental lembrar 94 isso. 94 deputados estaduais. É, muita gente, é um excesso de gente, excesso de parlamentar. E quantos assessores esses caras têm? O que dá margem às malditas
rachadinhas e outras irregularidades. Mas como é que eu vou acabar se eu tenho no processo eleitoral, como moeda de troca, os cargos comissionados? Porque eu não tenho dinheiro para fazer campanha. Aí eu faço campanha e ofereço em troca os cargos comissionados para aqueles políticos, para os amigos que votaram em mim. É assim que funciona, Piperno, em todas as esferas da administração pública? Como não tem mais dinheiro para fazer campanha, eu irei agora o fundo eleitoral irriga todas as siglas com quase 5 bilhões de reais. Então existe dinheiro. É o comunismo, né? É o socialismo do fundão. Existe muito dinheiro. Isso é uma questão de socialismo, que inclusive quem vota nisso aí é o Centrão, essa turma toda, que não é exatamente... A esquerda votou contra? Seguidores de... A esquerda votou contra? Se eu sou a favor do fundo. A esquerda votou não sou contra? não. A esquerda e a direita votaram junto. A esquerda votou contra? A esquerda e a direita votaram juntos. E emanados disso aí. Até porque na hora de colocar a mão no dinheiro, há de fato uma, digamos, quase que uma coalizão nesse sentido. Uma coalizão do mal, diga-se de passagem. Todo mundo quer um pedaço do bolo, todo inclusive mundo quer um pedaço de bolo, isso é óbvio. Quer dizer, e um joga a culpa no outro, porque veja, quem criou a maioria dessas estatais não foi a esquerda, foram os militares no governo. Quem encheu a máquina pública com 8 mil funcionários militares, que agora acabam ganhando 2 salários, não foi a esquerda, é quem está no poder agora. Essas coisas não são bem assim. Quem tirou, por exemplo, médicos de regiões remotas do país do Brasil, tem mais ou menos 1000 cidades. Acho que não tem nenhum médico lá pelo fundão. Falaram que iam substituir o pessoal do Mais Médicos, tem gente esperando até hoje. Você sabia que acabou de sair uma notícia sobre o Mais Médicos, inclusive, tá? Pois é. Falando de trabalho análogo à escravidão em prol de Cuba. Precisa ter realmente médico. Dinheiro de trabalho análogo à escravidão para ter mensalão para Cuba, para pagar o Fidel. São mais de 1000 cidades, mas aqui não tem nenhum médico. Agora, isso é bonito falar aqui. Eu acho o seguinte, eu não sou contra a estabilidade em algumas categorias, já falei isso, por exemplo, professor, saúde, gente da saúde, médicos, enfermeiros, pesquisadores, eu acho que eles poderiam sim ter estabilidade, eles precisam ganhar mais e é por isso que eu disse antes que há necessidade que ocorra uma reforma, porque isso está desproporcional. Gente lá do judiciário, assessores parlamentares, esses caras estão recebendo, estão levando um quinhão muito grande disso. Então, e quem de fato trabalha, está à míngua. Só que os donos do poder não querem discutir isso, não aceitam discutir isso. Na hora que você vai falar em reforma administrativa, o lobby violento em Brasília, como o Marco ressaltou, funciona e isso sai da pauta. É uma votação que não vai acontecer porque ela não interessa a quem manda. É isso. E Serrão, mesmo quando a reforma é apresentada apenas para novos servidores, como fez o governo. E só para extrapolar um pouco, além da estabilidade, tem uma coisa que existe no papel, mas não é exercida, que é a avaliação periódica do servidor público, é feita para inglês ver, então eles não são de fato reavaliados com uma constância adequada e de maneira séria. Então é tudo para inglês ver, é papelada. Assina aí e tal, estamos te reavaliando. Ótimo. E outra coisa que devia existir e ser utilizada e empregada de maneira séria no Brasil não se chama estágio probatório. Durante o período do estágio probatório você pode demitir a pessoa de maneira automática se ela não cumprir a função a qual ela está destinada naquele concurso público. O Bolsonaro usou isso muito bem com ministros e tudo e foi dispensando a turma que não queria, que ele não queria, que não estava acompanhando ele. E eu vou até fazer uma observação em relação a isso é para concursar. Até criou o estatão. Ele está testando o trabalho do cara. O cara não funcionou, não está de acordo com ele, ele tirou. Mas é que isso Constantino, eu tô falando fazer uma provocação em relação ao que o Piperno falou dos militares que hoje... São quantos militares que você falou? 8 mil. 8 mil militares. Mas não foi o investimento, a ideia de colocar esses militares ali, acompanhando os ministérios para evitar o roubo, a roubalheira que tinha na época do antecessor? Não necessariamente. Tá aí o resultado, né? Veja que os militares são, via de regra, bem treinados, patriotas e a história mostra mais honestos do que a média na política. Então, sem dúvida, é uma forma de blindar, sim. Agora, pagar mais ou excluí-los de algumas reformas, veja, desde a redemocratização, por uma vingança, por uma picuinha em relação ao regime militar, que as Forças Armadas vêm sendo sucateadas no Brasil pela esquerda. Fernando Henrique Cardoso, Lula, vêm sendo sucateadas.
O Lula foi verdade. comprar até, enfim, submarino francês, isso é pra roubar. caça Não, sueco, isso é diferente. até isso. Um alto Até isso. esquema de corrupção nisso. Tá lá em construção. Tá lá em Serrão, construção. O caça foi com medo da Venezuela, porque saiu um aviãozinho, o caça saía da Venezuela, destruía Isso. Brasília e nós não tínhamos Contrário. capacidade para defender o território nacional. E foi não foi isso, contrário. Serrão? Foi, em certa forma, sim. Mas os processos não foram honestos, nesse caso do governo Lula. Então, é preciso pensar, entender que os militares entraram nessa jogada no governo Bolsonaro para dar uma contribuição de eficiência à administração pública, porque eles têm capacidade burocrática. E fizeram um trabalho que está acontecendo, que está andando. Mal ou bem, está andando. Você teria carência de pessoal se não fossem esses militares. Você gastaria muito mais para fazer concurso, incharia muito mais a máquina pública do que ela já é, se você não aproveitasse aqueles que já estão ali por carreira, por concurso. O militar não entra de brincadeira no serviço público, ele entra por concurso, por mérito. Ele estuda para poder evoluir na carreira. Mas, isso. Marco, essa coisa de ter 2 salários, rapidinho, 30 segundos para você. Como assim? O do militar, ele tem o salário dele que ele recebe lá. Se estiver de acordo com a Constituição e com a legislação, eu sou contra privilégio. Eu acho que tem que extinguir todos os privilégios. Eu já fui muito enfático com relação a, inclusive, tirar do texto constitucional tudo que você puder tirar. E não só privilégio para a área pública, mas direitos sociais. Isso daí tinha que ser tudo a nível infraconstitucional, tinha que ser no âmbito do parlamento. Se o privilégio for contrário à lei, tem que tirar. Agora, tem que tirar os privilégios que estão na lei e na Constituição também. Tem que fazer uma reforma de tudo isso daí.